essa câmera aqui tem um segredo debaixo da superfície dela, tá? Vivitar Corporation Made in China. Tá aqui. Vou botar a pilha nela. Cadê a pilha dela? A pilha dela tá no lugar escondido. Tá aqui a pilha dela, olha isso. Uma CR. Uma só? Deixa eu ver. É uma só. Já gritou. Tá. Tá funcionando? Tá funcionando? Onde é que liga isso aqui? Aqui atrás. Ó. E já apitou que a pilha tá baixa. Deixa eu contar uma coisa a respeito da Vivitar. A verdade sobre a Vivitar. Aliás, essa aqui é a Vivitar PZ2800 Databack, que na realidade é um Topback, porque está aqui em cima. Deixa eu contar uma verdade a respeito da Vivitar. Vivitar não é um fabricante, tá? Ela é uma marca, ela é um conglomerado de empresas, ou uma empresa que durante toda a sua existência comprou produtos dos grandes fabricantes e assinou como se tivesse sido dela. Nada errado com isso, né? Tem total liberdade de fazer isso, sempre agiu na legalidade do mercado, sempre, até onde eu sei, pagou pela licença dos seus produtos, e os produtos delas não eram fabricados por ela. Você não vai achar uma fábrica da Vivitar. E a Vivitar tá nisso desde sempre, é uma empresa já que, sei lá, deve ter mais de 50 anos, acho que bem mais de 50 anos, talvez 60 anos, se não tiver mais. Enfim, e que sempre funcionou dessa maneira, só que ela não tem uma fábrica de nada. Você não vai achar uma fábrica da Vivitar. Ela sempre teve fábricas, principalmente com lentes. Ela tem consórcios com todos os grandes fabricantes, né, com exceção de Nikon, Canon, que tinham suas próprias marcas e que não terceirizavam, não fabricavam para terceiros as suas lentes. Mas você vai ter outros fabricantes, e tem umas lentes Vivitar assinadas pela Vivitar, que são maravilhosas, que são da Comini, são da Sun, vários outros fabricantes. Você tem muitos fabricantes, muitos. Tem uma tabela grande de fabricantes que fabricaram coisas ao longo dos anos para Vivitar, que tem marca da Vivitar, que são fabricados, que são produtos fabricados por empresas que tinham suas próprias produções, enfim, acordos comerciais, tá? E aí eu bati, quando eu esbarrei nessa câmera, eu falei, opa, tem uma coisa errada nesse negócio, tá? Porque primeiro que eu sabia que Vivitar não era o fabricante disso aqui. Segundo, essa lente é uma lente de 28-100. Epa, já é uma câmera da categoria das chucas, tá vendo? Já é pequenininha, com uma lente de 28, o que já não é fácil de achar numa câmera compacta dessa. E aí bato eu para procurar informação a respeito do fabricante dessa câmera e nada de aparecer, tá? É uma câmerazinha relativamente silenciosa, tá? Tem essa lente com coach aqui atrás e tem essa lente com coach aqui na frente, escrito Vivitar, não tem nome de nenhum outro fabricante, nada que indique, tá? Ajuda de dioptria, nice, muito bom. Aí tem os modos de foco no infinito, né? Nada excepcional, automático aqui, tem um controle remoto, ela pode ser operada com controle remoto, tem redução de olho vermelho, enfim, nada excepcional, flash liga e desliga, não tem nenhum modo criativo, não tem nada, com exceção de ser compacta e de ter uma lente de 28mm, o que para mim já é mais do que suficiente para mim querer ter essa câmera, enfim, de ir atrás dessa câmera, tá? A primeira que eu achei que me despertou o interesse pelo fato de ter, foi quando eu soube que tinha uma Vivitar rodando por aí com uma lente de 28, a câmera não estava funcionando e eu acabei esperando um pouco mais até aparecer, tá? Qual que foi a grande surpresa e quem que é o fabricante por detrás disso? Eu fui descobrir isso quase ao acaso, mesmo depois de ter procurado muito e não ter encontrado, eu acabei descobrindo que câmera que é essa, tá? E para minha surpresa, essa é uma cônica, é a Konica Z-Up 100. Procura lá, Konica Z-Up 100, você vai achar essa câmera, tá? Inclusive tem review dessa câmera na encarnação de Konica Z-Up 100, que é exatamente essa câmera, sem estar escrito Vivitar aqui, estando escrito Konica e tudo mais. É a mesma câmera, tá? Então assim, quem que fabricou essa câmera para Vivitar? A Konica. Tá? Então aqui nós temos uma lente cônica de 28mm, 28-100, numa encarnação que tem um corpo da Vivitar, mas que é uma cônica. Tá? Assim, para minha grata surpresa, eu ainda descobri que ela é a Konica Z-Up 100. Tá? É só fazer a pesquisa na internet que você vai aparecer. Vai aparecer praticamente nada se você procurar como Vivitar PZ 2800 Databack. É o que ela chama. Esse é o nome dela, isso. PZ 2800 Databack. Não vai aparecer nada. Net Konica Z-Up 100. Vai aparecer essa câmera. Tá, lógico, na sua versão
cônica, na sua encarnação cônica, tá? É absolutamente a mesma câmera, não tem modificação no design nenhum, não tem layout de botão, o layout de botão é o mesmo, as posições são as mesmas, as coisas são as mesmas, ela só deve estar, essa câmera da Konica eu ainda não vi na minha mão, mas deve estar made in Japan, deve estar assim, sinalizado aonde que essa foi produzida. Essa aqui foi produzida na China, provavelmente sob licença, mas na prática, se vocês procurarem, vocês vão encontrar que essa daqui é a Konica Z-Up 100. Tá? E tem uma lente de 28-110. Enfim, fiquei feliz de saber que é uma Konica, tá? Apesar de eu já poder, eu já ter me acostumado, né, de ter assimilado o fato dela ser uma Vivitar. Eu sabia que a Vivitar não era o fabricante, mas enfim, para mim já estava bom demais de ter uma câmerazinha desse tamanho com uma lente de 28mm. Ponto final, não precisava saber mais nada, né? Poderia até morrer sem saber quem era o fabricante, mas eu sabendo que a Vivitar não era, tá? Que isso era uma câmera licenciada e que aí veio a grata satisfação de saber que é uma Konica, tá? Se é fabricada pela Konica ou se a Konica licenciou para um fabricante chinês fabricar, não faz a menor diferença. Tá? Mas o fato é que a gênese dela é uma câmera. E se uma hora eu esbarro numa Konica Z-Up dessa aqui no Brasil, eu vou acabar ficando com ela, porque eu sei do potencial que essa lente pode ter. E principalmente, além de ter essa Vivitar, eu gostaria de ter a Konica também. Mas enfim, tá? Fica a dica. Essa não é uma câmerazinha daquelas descartáveis, porque Vivitar a gente sempre, apesar de ter assim as exceções a regras, como eu disse, algumas lentes da Vivitar conseguem ser melhores do que inclusive as lentes dos grandes fabricantes, porque eram fabricadas na realidade por grandes fabricantes, é meio óbvio, mas enfim, são lentes tidas como Vivitar, lentes tidas como barata, produtos tidos como barato. A Vivitar sim pôs o nome dela em muita porcaria ao longo dos anos em equipamento fotográfico, e quem está aí nesse mercado já há muito tempo sabe que a palavra Vivitar sempre foi muito mais associada a coisas de baixa qualidade do que coisas com muita qualidade. Aliás, as coisas com muita qualidade eram as exceções dentro daquilo que ela assinava no mercado. Tá? Mas essa aqui é possível que seja uma exceção, tá? Nem todas as câmeras Vivitar têm qualidade. O fato dessa ter uma lente de 28 já mostra que isso pode ser uma câmera de um outro nível, no sentido de que, como já falei aqui várias vezes, esse fato é pesquisável, esse fato é averiguável. Nem todo fabricante lançava uma lente de 28mm feita por ser uma lente que não era fácil de fabricar. Tá? Então, sim, geralmente lentes de 28mm custam um pouco mais porque são mais difíceis. Tanto que são exceção e não são regras, tá? Se fosse fácil, todo mundo fazia 28 e ponto final, tá bom? Mas, enfim, o fato dela ter uma lente de 28mm já indica que ela é de uma gênese, pelo menos, superior ao que eram os produtos Vivitar da época, câmeras descartáveis, enfim, ela andou muito por esse caminho em que você associa câmera Vivitar com um negócio de baixa qualidade, tá? Não é o caso dessa, tá? Aliás, até pelo próprio coating da lente, você percebe que ela tem um tratamento diferenciado. Não é uma lente descartável, não é uma câmera descartável, não é uma lente descartável e sequer é uma lente comum. É uma lente incomum, uma 28mm, num pacotinho pequenininho na câmera Vivitar, tá? Eu já vi algumas dessas câmeras, depois que eu peguei essa, eu já vi algumas dessas sendo vendidas por valores, eu não vou dizer altos, mas bem acima do que se valeria uma Vivitar da mesma época, tá? Então é possível que o que eu tô falando tenha se refletido já, justamente no mercado, ter essa câmera com um valorzinho salgadinho, tá? Não é uma câmerazinha que eu estaria disposto a colocar muito dinheiro nela, porque talvez eu não consiga vender ela pelo que eu paguei, mas o fato dela ser 28mm me atrai. Mas o que eu digo assim, eu ainda não vi essa câmera baratinha, o que sugeriria por ser Vivitar, uma marca associada com produtos de baixa qualidade. As vezes que eu vi, não foram poucas, essa câmera ela tinha assim um valorzinho salgadinho, tá? Enfim, tá? Mas fica aí a dica, tendo a possibilidade de ter essa Vivitar, só pelo fato dela ter lente 28 já valeria a pena, porque, né, enfim, lente 28 costuma ser carinho, tá? Mas enfim, pode ser que você não goste de nada disso e ache que eu tô falando, tudo que eu tô falando seja uma besteira e que qualquer lente é lente e que lente de 38 é menor do que 28. Amém. Não posso discordar de você, cada um tem a sua opinião, mas eu tenho um lugar especial, tanto no meu coração quanto na minha coleção, para câmeras que têm lente de 28mm, porque eu acho bonito essa distância focal. Beleza?